Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos e quero ser bênção na tua vida através deste canal. Amém? Falando neste canal, quero fazer o convite para que você se inscreva, para que assim a família Palavra de Esperança continue crescendo para a glória do Senhor Jesus. E se o vídeo for bom, se o conteúdo falar com você, deixe o seu joinha no final. Amém? Quero dividir com vocês algo que o Senhor falou comigo ainda no dia de hoje, enquanto eu meditava na palavra, sobre o quanto é importante nós valorizarmos aquilo que temos. E às vezes precisamos do empurrão de alguém de fora para que assim consigamos enxergar o quão é belo o que já temos, mas pelo tempo, pelos desgastes ou até pelas dificuldades da jornada, o brilho se perdeu. E aí a gente pode falar sobre família, sobre propriedade, a gente pode falar sobre conquistas, emprego, sabe? São tantas coisas que temos e que lutamos muito para ter, mas o tempo acabou trazendo desgaste e hoje não conseguimos mais ter os mesmos olhos que um dia tivemos quando conquistamos, quando conseguimos, quando adquirimos. Na verdade, eu quero falar com vocês da história de Esaú e de Jacó, mas nesta palavra eu não quero falar sobre Jacó, até porque ele é mais falado do que o seu irmão Esaú. Eu quero falar sobre Esaú. Como foi determinante o abrir mão dele de algo valioso que já era dele por herança, mas ele abriu mão por momentos que não valeram de nada e depois vieram as consequências. Amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu vou colocar um vídeo agora para você meditar com uma história absurda. Você vai ficar apaixonado com este vídeo e em seguida nós vamos falar da palavra do Senhor. Amém? Então, já estou voltando. Aproveite o vídeo aí que daqui a pouco vamos continuar. Vamos lá. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender a sua casa de sítio. De fato, era uma casa que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois a sua casa dava-lhe muitas dores de cabeça e despesa, e não valia a pena conservá-la. Pediu então ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda da sua casa de sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua casa com palavras bonitas, seria muito mais fácil de vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora casa de sítio, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a casa. E o amigo logo foi dizendo: "Nem pensei mais nisso", respondeu ele. "Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía." Às vezes, não percebemos as coisas boas que temos conosco e vamos logo longe atrás de miragens e falsos tesouros. Devemos sim valorizar o que temos e o que nos foi dado, muitas vezes gratuitamente por Deus. Os amigos, o emprego, o conhecimento que adquirimos, a saúde, o sorriso dos filhos e assim por diante. Esses sim são os verdadeiros tesouros. Só precisamos aprender a dar o devido valor a cada um deles. Amém? Concorda comigo? Essa história é absurda, não é verdade? Quando eu a ouvi pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. E hoje, enquanto eu meditava na palavra, ela veio no meu coração e eu tenho certeza que vai somar neste vídeo. Mas vamos lá agora para a palavra. Capítulo 25 de Gênesis, no versículo 29, vai dizer assim: Tinha Jacó feito um cozido quando esmorecido veio do campo Esaú. E disse-lhe: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. Olha só.
de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Prestou atenção na narrativa que nos leva ao menosprezo de Esaú? Ser primogênito era algo muito importante. Olha só, vou ler só uma frasezinha para te mostrar. Diz assim, ó: o filho primogênito recebia a bênção familiar que resultava em uma liderança espiritual e social. Além disso, ele possuía o benefício especial em relação à herança dos pais. No caso, uma dupla parte da herança. Liderança espiritual, liderança familiar, alguém que era responsável em dar continuidade a algo que foi iniciado na vida de alguém, neste caso, o pai. E é muito valorizado na Bíblia, principalmente, o poder do primogênito. E ele simplesmente, por estar esmorecido, cansado, abriu mão. Eu não quero falar da malícia de Jacó, eu não quero falar de como Jacó foi esperto para poder negociar algo tão importante, mas eu quero falar como foi fácil para Esaú abrir mão da primogenitura. Lembra do vídeo que nós colocamos? O homem tinha uma casa linda, com um quintal maravilhoso e precisou a narrativa de um poeta para que fosse resgatado nele tudo que ele tinha de maravilhoso, e estava abrindo mão porque estava cansado, porque estava tendo muitos custos e gastos para poder manter aquele lugar limpo, funcionando, e às vezes os desgastes, o cansaço consegue ofuscar a beleza, o sabor, sabe, a importância das pessoas e de certas coisas na nossa vida. Ele, por estar cansado e com fome, não teve ideia do que ele estava falando para o seu irmão. Agora a gente avança um pouquinho para o capítulo 27, nos versículos 18 e 19, a gente já usa aqui a expertise de Jacó, usando o poder que Esaú tinha, mas passou para ele, mas mesmo assim, olha só o que Jacó fez. 18. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-me, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. O próprio Jacó tinha negociado a primogenitura lá atrás com Esaú. Quando ele chega diante do seu pai, o que ele fala? Sou eu, Esaú. Até aqui, Jacó ainda reconhecia a bênção que tinha sobre a vida de Esaú. Lembra do vídeo? Às vezes as pessoas reconhecem mais o valor que nós temos do que nós mesmos. Agora a gente avança para o versículo 27 do mesmo capítulo, quando a gente presencia aqui Isaac abençoando Jacó. Bênçãos essas que era para ter sido direcionada para Esaú. Olha só. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse... Aqui Jacó, disfarçado de Esaú: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Olha só, nós vamos chegar no ponto muito importante. Aqui, nós já acabamos de ler que Jacó, de uma forma malandra, recebeu a bênção sobre sua vida. Deus não estava vendo, pastor? Sim, mas aquilo que foi declarado pelo patriarca iria acontecer. Porque Deus também viu Esaú abrindo mão da primogenitura por qualquer tipo de coisa. Agora vamos lá. Versículo 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai,
bradou com profundo amargo e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: agora, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Olha o desgosto que estava sobre Esaú. E aqui é interessante porque ele estava tão fora de si, tão longe da realidade, do poder que ele tinha por ser filho de Isaque, que ele cita que por 2 vezes seu irmão o enganou. Só que não foram 2 vezes. Quando ele abre mão da primogenitura lá atrás, ele já estava consequentemente abrindo mão das bênçãos que o primeiro filho recebera, como nós lemos a partir do versículo 28. Ele estava tão fora de conexão, ele estava tão perdido, ou tô nem aí, eu quero é viver, que ele não prestou atenção no que ele estava fazendo quando entregou a primogenitura para o seu irmão. Consegue perceber esse detalhe? Às vezes nós estamos tão fora, tão distante, tão largados, tão relaxados, que perdemos a essência de enxergar e valorizar as bênçãos que sempre estiveram a 1 palmo do nosso nariz, em posse de nossas mãos, e começamos a desvalorizar. Abrimos mão de pessoas, abrimos mão de família, abrimos mão de amizades importantes, de bênçãos enviadas por Deus, porque perdemos a conexão, porque desvalorizamos, porque começamos a olhar para onde não devemos olhar e assim, consequentemente, as coisas que tínhamos perde o brilho, e não porque elas perderam o brilho, mas porque nós começamos a ficar cegos, perdidos em direções erradas. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui sobre as malandragens de Jacó, mas não é sobre Jacó. É sobre o quanto foi fácil demais Esaú abrir mão de uma bênção tão importante que era a primogenitura. E aqui ele estava tão perdido que achou que era a segunda vez. Não, uma está ligada com a outra. Mas às vezes falhamos tanto que queremos imediatamente encontrar culpados. A culpa ali foi do próprio Esaú, que não conseguiu entender a importância da primogenitura em sua vida. Amém? Eu quero abençoar a tua história com esta palavra do nome de Jesus. Volte a olhar para dentro de si, volte a olhar para dentro da tua casa, volte a perceber o brilho, a beleza no olhar, na face da tua esposa, do teu esposo. Volte a valorizar o que você conquistou com tanto suor e que hoje está ludibriado pelas conquistas dos outros e perdeu o brilho de ver o que você sempre teve de importante na sua vida. Sabe, eu poderia citar tantos exemplos aqui, mas eu tenho certeza que já está falando ao teu coração. Valorize antes que terceiros venham dar mais valor ao que você tem do que você mesmo. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. E se ela foi bênção, não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo no nome de Jesus.